Olá, vamos falar de investimentos. Então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória, mas principalmente saber como que está a sua situação econômica e financeira. E aqui no canal Silas de Graf, você já sabe aqui quem manda sugestões para que possamos fazer a análise são vocês, os nossos inscritos que participam aqui conosco nesse processo de construção e de repartição de conhecimentos. E a empresa sugerida para que pudéssemos fazer análise é a Nexp Participações SA, Nexp Participações. Realmente, pelo nome aí fica meio complicado saber o que é essa empresa. Mas, na verdade, essa empresa é a Brasil Brokers. A Brasil Brokers, que já foi retratada aqui no canal e que agora, nesse ano de 2022, trocou o seu nome, deixou de ser Brasil Brokers para ser Nexp Participações. E essa empresa foi sugerida, sabe por quem? Por Dalton Salvador, lá de Minas Gerais. Um grande abraço lá para todo o pessoal de Minas, que sempre está conosco aqui, sempre participando com a gente, com quem eu tenho um carinho enorme aí, todo o pessoal de Minas aí, vai aí, meu forte abraço a todos vocês aí. E agradeço aí imensamente ao Dalton Salvador pelo envio dessa sugestão aí, o Dalton Salvador, que é parceiraço aqui do canal, sempre está conosco aqui, né? Então a quem eu agradeço e desejo muito sucesso para você aí, Dalton Salvador. Mas vamos então retratar o que é a Nexp Participações, que é uma empresa que começa lá no ano de 2007, através do Ney Prado Júnior. O Ney Prado Júnior, ele tem toda a carreira dele desenvolvida dentro de bancos e dentro de corretoras também. E aí chega no ano de 2007, ele parte para o empreendedorismo. E a ideia dele, através do seu fundo de investimento do Golf Participações, através desse fundo de investimentos, o que ele fez? Ele chamou diversas imobiliárias, já que o mercado imobiliário naquela época vinha numa crescente, chamou diversas imobiliárias espalhadas pelo Brasil, aproximadamente 26 empresas, e montou um grupo, né, nesse grupo de imobiliárias, montou como se fosse uma holding. E aí, naturalmente, que os donos dessas imobiliárias passavam a ter participação societária dentro dessa grande empresa aqui, né? E aí, na sequência, ele já abre o capital, faz o IPO, e aí com o IPO, aí a empresa cresce mais ainda. E aí ela começa a ter mais força para se espalhar por todo o Brasil, sempre com a participação dos empreendedores, né, dos donos das imobiliárias, dentro dessa holding aí. E aí aproveita todo aquele boom da construção civil, montando então essas imobiliárias, espalhando essas imobiliárias com a marca Brasil Brokers por todo o Brasil. E aí vai crescendo, só que na sequência já acaba sendo atingido ali pela crise de 2008, que foi aquela crise americana que acabou afetando o setor da construção civil. Porém, isso aí teve um tempo curto, né, de ocorrência, e na sequência a construção civil voltou a reagir. E aí, indo já para 2012, a Brasil Brokers consegue se reestruturar e sai comprando mais imobiliárias aí pelo Brasil, comprando mais 7 empresas para fortalecer o grupo. Nessa trajetória, uma das empresas era a Biara. A Biara tinha uma presença bastante forte dentro da construção civil. E ali também tinha a Bamberg, que foi outra empresa que foi comprada. E aí, na sequência, o que ele faz? Aí ele começa a montar outras empresas que vêm trabalhar junto dentro desse processo, como, por exemplo, a Credimorar. O que era a Credimorar? Uma das etapas da venda de um imóvel passa tudo pelo setor financeiro, pela parte da documentação. E a Credimorar, o que ela fazia? Ela facilitava e ela intermediava todos esses créditos, primeiro em parceria lá com a HSBC, depois em parceria com o Bradesco, facilitando toda a operação do crédito na venda dos imóveis. E daí parte também para o setor de locação, e aí desenvolve também cria uma outra empresa chamada Desenrola. E a Desenrola, o que ela fazia? Trabalhava com todo o aspecto da documentação, facilitando todo aquele processo burocrático da documentação. Então, com isso, aí a empresa foi crescendo. Porém, já em 2013, 2014, 2015, é afetada novamente por mais uma retração econômica, mas, além disso, nós passamos a ter também a questão da substituição da figura do corretor pelo virtual, pela venda e pela locação, tudo feita através da internet.
E ali, consequentemente, também isso acaba causando um abalo para a empresa que vem aí também tentando conciliar o virtual com o físico, até porque a presença de um corretor qualificado, um corretor de qualidade, serve justamente para quê? Para intermediar todo esse processo de negociação entre compra e venda, entre o locador e o locatário, facilitar todo esse processo de intermediação das operações. Mas mesmo assim, então, a empresa vem passando por aí, por algumas dificuldades e daí na sequência ela acaba tendo seu controle vendido para a Promontoria Hold, que é uma empresa coligada, né, com a Deutsche Bank lá da Alemanha. Então hoje o controle passa a ser da Deutsche Bank. E nesse processo todo agora, em 2022, eles trocam o nome de Brasil Brokers para Nexp Participações, justamente criando uma plataforma para facilitar e para agilizar todos os processos de negociações imobiliárias realizadas pelo grupo. Mas para que possamos saber como que está a situação da Nexp Participações, eu trago para vocês aqui os balanços de 2019, 2020 e 2021 e agora as informações mais recentes do ano de 2022. E aí vamos ver através dos números como que está a Nexp Participações ou a antiga Brasil Brokers. Então, vamos aos números. Bem, como falamos há pouco, trago para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021 e também agora do primeiro semestre de 2022. Naturalmente que a partir de agora a empresa se chama Nexp Participações. E os balanços anteriores, eles vão aparecer ainda como Brasil Brokers, né? Então, aqui, a partir de agora, então, passa a ser Nexp Participações. Mas vamos começar lá pelo ano de 2019, ver como que estava a situação da empresa naquele ano lá. Era uma empresa de 402 milhões de reais, o tamanho da empresa, então todos os ativos, tudo aquilo que compõe a empresa totalizavam 402 milhões. E desse valor você vai observar aqui que uma parte maior é um intangível com 215 milhões. E o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter todos os ágios nas aquisições das diversas empresas que eles fizeram ao longo do tempo. Então, mais de 50% da empresa são bens intangíveis, são ágios em participações, software, marketing, etc. Tá? E a parte aqui que faz a empresa funcionar mesmo é isso aqui, ó, é o ativo circulante. É isso aqui que movimenta a empresa. Ativo circulante, 94 milhões, 23,3% de representatividade. Em 2019, a empresa tinha 56 milhões de reais em dinheiro, caixa, banco, aplicação e 25 milhões em contas a receber. Naturalmente que a empresa não tem estoque porque ela é uma prestadora de serviço, ela intermedia operações imobiliárias. Já para o ano de 2020, a empresa recua, ela cai aqui para 205 milhões de reais. E até porque há uma queda aqui no valor do intangível e o capital de giro também acaba sofrendo essa queda em valores nominais, caindo para 55 milhões, apesar de uma elevação aqui dos 27,3%. Por quê? Porque hoje o peso do ativo circulante em relação ao ativo total, ele ficou um pouquinho maior, porém o valor dele é bem menor, 55 milhões. Fecha com 36 milhões de reais em dinheiro e 8 milhões e meio em contas a receber. Já para 2021, mais um recuo, cai para 159 milhões e agora essa queda ela é representada aqui pelo ativo circulante, que fecha com 30 milhões de reais, 19,4%. O volume de dinheiro em caixa despenca para 13 milhões de reais e o contas a receber 6 milhões 255. Em junho, agora, dia 30 de junho de 2022, a empresa volta a aumentar o seu tamanho para 284 milhões de reais, sendo que o capital de giro pula para 101 milhões de reais com 35% de representatividade. 61 milhões de reais é a quantidade de dinheiro que a empresa tem em caixa, banco e aplicação e 7 milhões 995 em contas a receber. Então reparem que agora em 2022 a empresa tenta recuperar um pouco o seu crescimento, mas já vamos ver de onde que veio o dinheiro para que tudo isso pudesse acontecer. Esse dinheiro, ele surge justamente dos capitais de terceiros ou do capital próprio, né, que é o patrimônio líquido aqui. Em relação ao capital de terceiros, começando lá pelo ano de 2019, a empresa tinha uma dívida de 256 milhões de reais, o que representava 63,8% de tudo que a empresa possuía. E olha que aqui no PL, ela vinha carregando prejuízos já de anos anteriores, 445 milhões de reais.
Em 2020, o endividamento ele recua aqui em termos de valor, 247 milhões, porém o peso da dívida a partir de agora passa a ser maior do que todo ativo da empresa. Então, se ela tem um patrimônio de 205, ela deve 247, ela deve bem mais do que aquilo que ela tem, razão pela qual o patrimônio líquido em 2020 fecha negativo em 41 milhões de reais. E os prejuízos acumulados aumentam aqui para 623 milhões. Já em 2021, o endividamento recua para 149 milhões de reais, com 93,8% o peso da dívida. E o PL passa a ser positivo aqui, num valor pequeno, 9 milhões, mas enfim, já passa a ter um PL positivo no ano de 2021. Então, quando nós observamos essa queda aqui de 205 para 159 no ativo, é que a empresa faz o quê? Ela diminui o seu tamanho para também diminuir o seu endividamento. E agora, em 2022, a dívida pula para 255 milhões de reais, com 89,8% de representatividade. Então, há uma queda aqui no peso da dívida, porém um aumento no valor nominal da dívida. E o que se percebe, que eu falei há pouco para vocês, que a empresa aumenta o seu volume de caixa, aumenta o seu capital de giro, aumenta o seu tamanho, e da onde que vem o dinheiro? O dinheiro vem justamente de busca de financiamentos aqui no longo prazo e também financiamentos aqui de curto prazo, coisa que a empresa não tinha nos anos anteriores e a partir de agora passou a ter empréstimos e financiamentos também de curto prazo. Então, com isso, nós observamos que o endividamento ainda é elevado, porém o endividamento cabe dentro do patrimônio da empresa. Olhando os resultados agora produzidos pela Nexp e que anteriormente era Brasil Brokers, em 2019 ela havia faturado 106 milhões, em 2020 101 milhões, em 2021 143 milhões e agora em 6 meses do ano acumula 53 milhões de faturamento, o que nos projeta um faturamento em torno de 110 milhões de reais. Então vejo que o faturamento, a empresa não está conseguindo aqui deslanchar com seu faturamento. Veio 2021 bem melhor do que 2020, porém 2022 ainda o faturamento não consegue mostrar força de crescimento. Mas, mais importante do que o faturamento é essa linha de baixo, que seria o lucro líquido, mas ele está todo ele entre parênteses aqui, ó, tá? E o que quer dizer esse entre parênteses aqui? Quer dizer o seguinte, que no ano de 2019, a empresa fechou com prejuízo de 70 milhões. Em 2020, um prejuízo de 177 milhões. Em 2021, um prejuízo de 73 milhões. E agora, em 6 meses do ano, acumula um prejuízo de 36 milhões e meio. Então vejam que a empresa não consegue gerar lucro dentro da sua atividade. Então já vinha com prejuízos acumulados de exercícios anteriores e continua ainda numa sequência de prejuízos. Razão pela qual, como a gente falou, o setor da construção civil, o setor imobiliário, ele sofre bastante, porém a Brasil Brokers, aqui, ou a Nexp Participações, não está conseguindo gerar resultados positivos dentro da sua atividade. Não trago para vocês aqui os índices de liquidez, porque esses índices de liquidez vão mostrar o quê? 101 milhões de capital de giro, para uma dívida de curto prazo de 115 milhões. Então, sua capacidade de pagamento bastante comprometida. A empresa com problemas financeiros. O endividamento, 63, 120, 93, 89,8%. Um endividamento que, apesar da pequena queda aqui, ainda é um endividamento alto. E os índices de rentabilidade, consequentemente, todos eles comprometidos com margens negativas de 66%, 175% de margem negativa, 51%, 68%, tudo margem negativa. Então, quer dizer, os índices de rentabilidade, todos eles negativos. Também não trago aqui os demais indicadores das ações, porque também seriam índices comprometidos. Não existe lucro por ação, não existe dividendos por ação. A questão do PIL, prazo de retorno, não tem prazo de retorno, porque não tem retorno, não tem lucro. Mas agora o que eu trago para vocês nesses quadros aqui, duas comparações. Em primeiro lugar, a ação da Nexp 3, ela entrou praticamente em operação agora em maio. Antes de maio, aí era do ticker da Brasil Brokers, a BBRK3. E aí, consequentemente, então eu vou trazer para vocês aqui como que vinha se comportando a Brasil Brokers no valor de suas ações,
que lá em 2017 as ações estavam um pouquinho acima de R$ 15. Aí ela chega praticamente batendo em R$ 20 ainda em 2017. Aí quando vai chegando para 2018, você vai vendo ali, ó, uma sequência de quedas ali, com as ações chegando abaixo de R$ 5. Aí daí, durante 2019, ela até passa a trabalhar num patamar um pouquinho superior ali, em torno de R$ 6. Chegando em 2020, cai novamente, e aí as ações passam a trabalhar ali em torno de R$ 2,50 aproximadamente. E vem ali numa estabilidade, porém sempre com uma tendência de queda. E aí até que ela encerra com R$ 1,21, isso lá em novembro de 2021, que era quando eu tinha essa informação que até estou repartindo agora com vocês. Então por aqui dá para ver que a ação ela já vinha numa queda livre lá desde 2017 aproximadamente, 2018, ela vinha numa queda livre. Ao trocar o ticket da empresa, aí passa agora a trabalhar com a Nexp3. E aí, quando ela larga com a Nexp3, ela larga ali com 72 centavos aproximadamente. E mesmo assim, aí ela vem numa tendência de queda, culminando agora com uma cotação de 45 centavos, apenas 45 centavos, nesse último dia 30 de setembro, quando dá a captura das informações para a gravação desse vídeo. Então, por esses dois gráficos, você vê como que vinha a situação da Brasil Brokers e como que vem a situação da Nexp em termos de valor das suas ações. Qual o momento que elas tiveram seu valor mais alto, qual o momento que tiveram seu valor mais baixo e como que vem se comportando o valor das ações da Nexp Participações S.A. Tá então mais uma empresa analisada, Nexp Participações, que agora você já conhece toda aquela trajetória, quando era Brasil Brokers, como que ela vinha desenvolvendo sua atividade, agora, né, o que esperar da Nexp Participações daqui para frente. E agradeço aí mais uma vez ao meu amigo Dalton Salvador aí pela sugestão, obrigado aí pelo seu carinho, obrigado pela sua iniciativa e mais uma vez aqui deixar meu forte abraço para todo o pessoal aí de Minas Gerais, né? Valeu, muito obrigado mesmo. E vimos aí então mais uma empresa ligada ao setor imobiliário e aqui no Brasil nós temos dentro desse setor aí diversas turbulências. É um setor que ele sofre bastante com a questão da economia no Brasil. Se a economia vai bem, o setor imobiliário deslancha. Se a economia dá uma travada, o setor imobiliário é um dos primeiros que sente essa retração e aí, consequentemente, tem seus números bastante danificados através de todas essas oscilações, né? Mas é um setor que ele é vital para a economia brasileira, já que nós temos aí um déficit habitacional gigantesco ainda no Brasil, nós temos ainda um Brasil que precisa encontrar o seu caminho, que precisa ainda voltar a se desenvolver, até porque nós temos uma potencialidade gigantesca, nós temos uma demanda reprimida gigantesca e o que falta é justamente a economia encontrar o seu caminho para que tudo isso possa acontecer. E aí fica a nossa torcida sempre aqui pelas empresas brasileiras, até porque são empresas que são geradoras de emprego, geradoras de renda, geradoras de desenvolvimento, e um país se desenvolve através das suas empresas. Então a gente chega aqui na torcida para que a Brasil Brokers encontre o seu caminho, a Nexp Participações encontre o seu caminho e que possa também colaborar com o crescimento, com o desenvolvimento do Brasil, gerando oportunidade para todos. E você que investe em ações ou que pretende investir em ações, você está investindo justamente no setor produtivo, você está investindo justamente nas empresas que vão impulsionar, que vão gerar esse desenvolvimento. Porém, para investir, nós temos que saber aonde que nós estamos investindo, como que está a situação da empresa, em termos financeiros, em termos de endividamento, em termos de rentabilidade, para que possamos fazer o melhor investimento possível e construir o nosso patrimônio, que lá na frente possa nos proporcionar uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que nós mais merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.